para você. Está começando o Ponto a Ponto Mulher. O programa, que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, a SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo. Hoje estarei apresentando o programa. Eu sou Samile Fonseca e vamos direto ao ponto a ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. O tema do programa de hoje é literatura infantil, escrito por baianas. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres super inteligentes, encantadoras e cheias de inspiração. Uma delas, que está aqui ao meu lado, é Maria Nádja Bittencourt. Ela é professora universitária com mais de 30 anos de experiência nas áreas de educação, linguística, letras e artes. Avó de 3 netas. Recentemente, ela iniciou uma promissora carreira como autora de literatura infantil, com 5 obras publicadas. A exemplo, A Menina dos Dentes Mole, O Zoo da Gabriela. A escritora aborda mais grandes temas importantes das fases da infância, como medos e a valorização da memória afetiva. De forma leve e muito divertida, através da literatura, ela promove o desenvolvimento emocional e o fortalecimento de laços familiares. Suas histórias procuram enriquecer muito a conexão entre avós e netos, o que proporciona uma literatura bem significativa. Em seus livros, Nádja compartilha histórias inspiradas em sua própria experiência como avó. Legal, né? A gente também vai falar com Carla Chachinet, professora, escritora, bióloga. Tem um toque de humor que torna suas obras bem leves e envolventes. Ela é nascida no Rio de Janeiro, mas é radicada aqui, na Bahia. Ela aborda temas relacionados a animais, natureza, utilizando sátira e bastante inteligência para destacar os pequenos e grandes detalhes da nossa vida. Mãe de 2 filhos, Carla começou sua jornada acadêmica antes mesmo de se formar. Após a graduação, se dedicou à maternidade. Retornou à sua carreira como bióloga quando seu filho mais novo tinha apenas 11 meses, ingressando na UFBA e participando de diversos projetos de pesquisa. Apesar de seus títulos e conquistas acadêmicas, Carla sentiu a falta de seguir aquele sonho de ser bióloga de campo, explorando o maior ou ainda as florestas. Essa sua reflexão inspirou a encontrar um novo caminho na literatura, onde pode expressar sua paixão pela natureza de uma maneira acessível e bem divertida para as crianças. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas olha que eu pesquisei, bem interessante, falando de literatura infantil. Para você aí que muita gente não sabe, mas a literatura infantil no Brasil começou a se desenvolver de forma mais significativa a partir da chegada da República, no final do século XIX, XX, lá no início mesmo do século XX. Esse período foi marcado por muitas transformações sociais, políticas, culturais, que influenciaram a necessidade de uma produção literária voltada a esse público jovem. Daí a gente fala de um tema bastante atual, que é acesso à educação. Acesso à educação, a investimento em educação pública, principalmente, que tem tudo a ver com o que a gente também vai fazer hoje, acessibilidade na literatura, né? Vamos começar a bater papo sobre literatura infantil, que a gente vai falar hoje em alusão ao mês de outubro, né? O mês das crianças. Eu tenho uma pergunta para as duas, que não pode calar a gente falar de literatura. Como é que anda para vocês duas a literatura infantil, depois de tanta tecnologia? Começa logo com você que está aqui do meu ladinho, Carla. Conta aí. Então, Samile, Nádja. Então, veja só, a literatura ela teve uma expansão, né, de criação muito grande, porque houve uma oportunidade assim, bem maior que as pessoas escrevessem, publicassem. Porque antes era muito restrito isso, né? A gente tem o início da nossa literatura, vamos dizer assim, um marco em Monteiro Lobato, Sim. que é pouco tempo atrás, né? A gente não está distante. Então, hoje, a gente tem mais facilidade de se expressar, de escrever e de publicar.
Claro que a gente sabe que a publicação ela não é muito acessível em termos assim, econômica, né? Publicar é um pouco caro, mas a gente tem uma vasta assim, possibilidade de estar publicando livros de histórias, né? E você, Carlinha, me conte. Bióloga, aí se transforma aí numa escritora com bom humor, né? Ela só vive com sorriso no rosto, né? Com bom humor. Você acha que a parte tecnológica, então, na literatura, terminou atrasando ou melhora mais o acesso para a criança, por exemplo? A tecnologia, né, a gente tem que tirar bom proveito. Sim. Voltando para a literatura infantil, eu acho que a tecnologia atrapalha mais do que ajuda, porque eu acho que faz parte de uma criança pegar um livro, folhear, né, saber, né, mexer com a folha e não esse dedinho duro, né, não, você tem que manusear, né? Isso aqui é coordenação motora fina também, né? Então, isso aqui eu acho que é muito importante para a criança. Eu acho que a tecnologia ajuda muito para a literatura chegar a mais pessoas, né? Tem um caminho que esse é bom. Eu, por exemplo, livros grossos, quando eu quero, eu pego o meu Kindle. Eu confesso aqui a vocês que eu uso o Kindle principalmente para livros grossos, porque eu gosto de ler praticamente deitada. Sim. Né? Então, eu prefiro. Mas a literatura infantil, que tem ilustração, é horrível. Eu já peguei e, sabe, não conquista, né? Não dá o brilho nos olhos como você pegar e ver um livro aqui, né? Gente, eu não sei o cheirinho de livro, né? O manusear, o ver a número da página. Que página que eu tô? No Kindle, eu não sei quando é que eu vou terminar meu livro, né? Sim, sim. Né? Eu tenho isso aqui, então eu sei que eu estou no capítulo, aparece ali, né? 5º capítulo do livro que eu estou lendo, mas eu nem sei quantos capítulos tem, aqui eu posso, né? Olhar. Então, é uma diferença que eu acho que é fundamental o livro, principalmente para crianças, né? E quando a gente fala de literatura infantil, a gente fala, né? Eu sempre falo literatura infantil para crianças de 0 a 120 anos. Sim. Porque um bom livro infantil, ele tem que conquistar também o adulto. Porque quem compra o livro é o adulto. Né? Se o adulto não gosta, ele tende a não comprar. Às vezes, um adulto compra. É incrível como o livro também envolve, né, toda a família, né? Aquela parte de você contar a história, de você levar a criança, né, para o quarto, ou dar... Pelo menos na minha casa tinha competição, né? Você tem que ler até 10, aí o outro lia até 12 páginas, e tinha que fazer o resumo e falar o que você leu. Chegava o final de semana, geralmente era a grande matriarca, a minha avó, pedia isso. E tem escritoras como vocês duas que terminam sendo bastante influenciadas, são baianas, bastante influenciadas pelo cotidiano. Você é um grande exemplo também, Maria Nádia, que foram as suas netas. A chegada de Júlia, as outras que perdoem, né? Mas Júlia, Dona Júlia aí chegando e transformou o coração, a mão, a mente, a imaginação da avó. Então, a Júlia me ensinou a ser avó, né? Sim. Então, essa atitude leitora que você acabou de expressar aí da sua época, quando você era criança, eu queria continuar perpetuando isso também. Então, eu imaginei que eu precisaria contar histórias mais próximas do cotidiano dela, para ela se interessar. Sim. Tá? Então, foi aí que eu comecei a escrever sobre o cotidiano dela, de fatos que eu transformei numa linguagem literária e transformava essa história para contar para ela mesma. Então, eu tenho o primeiro livro que eu fiz para ela, foi esse aqui, vai fazer 15 anos agora. Olha. Então, tem 15 Debutando. anos. Eu vou até fazer uma festa de debutante. Tem 15 anos que eu reimprimo esse livro. Tinha medo de vento? Então, é uma história que trata de algo que é muito comum nas crianças, o medo. Sim. Mas isso aí é natural. Medo de ficar no escuro, Medo, de lençol qualquer balançando, medo, né? tudo, Então, aqui eu transformei essa história de medos e coragens, porque, de fato, ela apareceu com medo de vento, mas foi circunstancial. Foi um período do inverno que fazia muito barulho em casa, ela não identificava a origem do barulho e aí transformou ele em medo. Mas, na brincadeira, eu escrevi a história e
essa história vai fazer 15 anos. Então, e parece que são fases, né? Eu estava lendo um pouco, gente, sobre Maria Nádia. Quem quiser pesquisa sobre as duas. Você vai achar encantamento, como uma que era bióloga se tornou a maternidade, transformou a vida dela. Gosta muito de natureza, né, Carla? E Maria Nádia, e o encanto de ser avó. E terminou trazendo isso, as fases, né, da criança, né? A importância de se respeitar cada fase, o grito da criança, o choro. Então, são fases da vida que a criança, até a adolescência, né, ganhar grande maturidade, passa, né? Com certeza. Então, são momentos que são, vamos dizer assim, comuns em todas as crianças, de todas as vamos dizer assim, todas as nacionalidades, as crianças do mundo, né? Sim. Todas elas passam por isso. Então, este livro que eu trato sobre o medo, mas tem um outro que eu escrevi também para a Júlia, que ela não queria perder o dentinho. Ela não queria perder o dentinho. Então, todo mundo faz a troca de dentes, né? Então, eu aproveitei esse momento em que ela ficou muito estável, porque eu me lembrei do meu período de quando eu troquei meus dentes de leite. Não tive vamos dizer assim, esse suporte, né? Sim. Então, eu transformei esse momento de aflição acolhimento, né? num momento lúdico, né? Porque eu acho que a criança vive de brincadeiras, né? Sim. Se a gente não vamos dizer assim, não contribuir com esse momento de ludicidade dela, a gente vai transformar em momentos assim muito assim, desagradáveis. Torna leve as passagens da vida, né? Chega na fase adulta, né? Esse livro aqui, eu também brinquei muito com ela sobre perder e ganhar. Perder o dente de leite, mas vai ganhar um dente permanente. Isso. Né? Aí a gente perde uma coisa, substitui com outra, e daí a gente foi conversando e saiu a história. Que maravilha. Essa história vai fazer 14 anos. Tá todo mundo, tudo derrotando, né? Então, são histórias que elas são, vamos dizer assim... E Júlia está com 21 anos, que maravilha. Hoje ela assiste eu contando as histórias, depois eu apresento ela para as crianças, viu? As crianças ficam encantadas, porque para elas, né, a Júlia ainda continua com 4 anos. A imaginação infantil é incrível, né? Então, quando eu trago ela para o espaço, todo mundo fica... Ai, ela existe mesmo! Que maravilha! E ela é muito grande! Realmente ela cresceu, é igual a Mônica, a historinha Maurício de Souza eternalizou, né? A turma da Mônica, quando você... Mas aí chegou um período que ela já estava assim, achando que era mico. Ai, vó, não conta mais história. Eu escrevi muitas histórias para ela não permitiu mais que eu Adolescência, imagina na adolescência. Carla, me conta uma coisa, e você gosta também de contar as histórias, né? De contar, eu sei que você é grande contadora de histórias. Teve desses livros que você trouxe aí, qual foi o seu primeiro aí? Você trouxe o primeiro? Foram vários também, né? O primeiro que eu publiquei, não que eu escrevi, por acaso acabei nem trazendo, porque na verdade ele já acabou, que foi o Moleque. Que ótimo, né? E eu tenho que fazer outro. Mas eu quero dizer que eu também sou avó, viu? Também avó? Tem um Miguel, vai fazer 4 anos em novembro. Será que já tem inspiração aí de Miguel vindo aí? É uma passagem boa, né? Eu acho que tudo que eu escrevo, né, vem de todas as minhas vivências. Tudo que eu comecei a escrever aos 50 anos. Não sei se você ia perguntar isso, eu estou me adiantando. Não, ótimo, fala. Tá. Então, eu comecei a escrever, tinha 50 anos de idade. E eu vim descobrir por quê, que eu demorei tanto. Primeiro, eu tinha que ser biólogo, tinha que estudar biologia, fiz o mestrado, fiz doutorado. E por quê? Porque eu precisava aprender a falar com os bichos, porque teve um cão que me contou uma história. Confissões, deixa eu ver. Confissões de um gato. Confissões de um gato. A ilustrações da Gláucia de Barros, que utilizou caixas de fósforo, né, para fazer isso aqui. Teve um peixe que me contou, né? O Abudefduf saxatilis. E quem publicou foi o Fábio Render. Abudefduf saxatilis. Repete. Não. Abudefduf axatilis. Saxatilis. Quase acertou. Muito bem, muito bem. Ele está aqui assim. É porque toda vez que eu falo, ele sempre diz, quando você falar de mim, você tem que dizer o meu nome. Mas ele é conhecido como Sargentinho. Esse é o Abudefduf, né? Abudefduf. Dá para uma boa peça o nome dele. E também teve uma ratinha.
Né? Se eu não fosse bióloga, como é que eu ia entender? Não é? Gosta muito, a Carla gosta muito e fala muito da história dos animais. Isso é muito bom, interessante, que explora bastante a imaginação de criança. Já a gente continua a conversar sobre os livros. A gente está de volta já. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta, ponto a ponto, mulher, com essas duas escritoras baianas maravilhosas aqui. Já a gente volta. Estamos de volta com o programa Ponto a Ponto Mulher. Hoje a gente recebe aqui duas escritoras baianas maravilhosas e o tema do programa é Literaturas por Baianas, escritoras baianas. Que maravilha, né? A gente estava falando, eu fiz questão de abrir o programa só para a gente pegar o ponto de novo. Esse acesso, não tem como não falar de literatura infantil e falar de acesso à educação. Acessibilidade para todos os públicos, na educação pública. Né, ter bibliotecas públicas, a importância. E pela digitalização, a gente não vê mais tanto aquela quantidade de crianças indo até a biblioteca pública, a biblioteca central, a biblioteca dos barris, todo mundo ia. Né, a importância disso. Eu queria começar com você um pouco, Carla, de você interagir com as crianças com o mundo animal. Né, essa importância de trazer. E de uma linguagem mais fácil, né? Exatamente. Esse foi, né... Quando eu abandonei a carreira acadêmica, que eu não sabia o que ia fazer, eu sempre ficava pensando, porque eu amo a biologia, né, eu gosto muito. E então eu fiquei pensando, né, como é que eu poderia levar a biologia de uma maneira melhor para as crianças. E recebendo um desafio, que foi até da Glaucia de Barros, de começar a escrever falando da natureza para crianças. E então surgiram as primeiras histórias, que é uma coleção que até hoje eu nunca publiquei, mas vai sair. Vai sair, vieram outras histórias. E então eu descobri que eu posso levar a biologia através da literatura. Por enquanto, o meu livro que mais fala de ecologia é O Rio que Sentia Cócegas. Né? Inclusive, foi adotado, o Abdef do Saxatilis. Não vai falar, não é? Sargentinho. Então, mas a literatura é uma coisa que eu acho fantástica, porque esse livro, né, ele fala de ecologia, de problemas de poluição, né, de respeito ao meio ambiente. Mas quando eu contei lá no Capão, uma criança chegou para mim e falou que o que mais gostou desse livro foi da amizade do rio com o peixe. Que maravilha. Então, eu não vou dizer para essa criança, não. Então, você não entendeu a história? Essa história está falando de ecologia? Não, porque essa criança se tocou por uma coisa que provavelmente mexe muito com ela, que é a amizade. Sim, né? Eu não sei se essa criança não tem amigos, né? Se ela tem dificuldade. Né? Então, a literatura abre diálogos. Sim. Que eu acho que isso que é o papel mais importante da literatura. É você poder conversar com as pessoas, né? Porque um livro, né? Ele traz diversos temas. Né? A de Nádia aqui, o dente mole, a menina que estava com medo de perder um dente, mas também vai começar a falar sobre dentição e pode falar de dentição de animais. Então, quer dizer, a literatura abre um leque imenso de possibilidades de conversar sobre qualquer coisa. Agora, o pontapé inicial para se escrever um livro e tirar a imaginação, você olhar para um papel, vamos dizer assim, né? Fica lá aquele... Hoje em dia a gente não fala mais a máquina de escrever ali olhando, a gente fala do Word, fica aquela tracinho ali. Eu sei que eu já fiz essa tentativa. Não é fácil para fazer toda essa criação de imaginação. E você, por exemplo, teve sorte para ter seus netos, você teve um foco ali que foi a inspiração dessas fases da vida, né? Que não é tão fácil. E como a Carla colocou bem, abre um leque, por exemplo, do dentinho mole vai servir aí, quem sabe, para a rede de odonto, dentista. Eu estava aqui pensando, é semiótica, né, gente? Cada um faz. Então, eu acho assim que a literatura, além disso que Carla acabou de colocar, que quem lê sempre tem motivos para conversar. Sim. Né? Então, a literatura... o papel dela, além desse daí, é mesmo divertir. A gente não pode usar a literatura, não pode usar o texto literário para fazer algo que é o papel dos livros didáticos. Né? Então,
a literatura é para divertir e com ela a gente aprende, claro, porque ela trabalha os sentimentos da gente. Interpretação, né? Não, ela trabalha o sentimento. Eu mesma, eu leio se eu estou triste, eu leio se eu estou alegre. Eu leio por vários motivos. Eu leio para ter um bom sono, um bom sonho. Eu sempre brinco com minhas netas, digo assim, olha, às vezes uma diz assim, ai, vó, eu tive um pesadelo hoje, eu fiz, qual foi o livro que você leu antes de dormir? Ai, então você lê um poema. Leia um poema que você vai ter um bom sono e um bom sonho. Né? E às vezes a gente brinca assim, sonhou com o quê? Aí eu digo assim, eu sonhei, olha, eu li um poema tal ontem. Eu sonhei assim, ela fez, ai, vó, você sempre acerta nos livros que você lê antes de dormir. Eu digo, é porque eu já durmo pensando nele. Então, eu acho que é uma coisa tão legal a gente ler, gente. E você lê bons livros, não é, Carla? Lê boas histórias. Então, nós temos na nossa literatura, não só baiana, ou não só brasileira, mas também baiana, sobretudo, temos boas histórias. Muito boas histórias. Então, as crianças gostam, eu também conto minhas histórias, eu só conto as minhas, porque eu só sei contar aquilo que eu escrevi. É uma limitação que eu tenho, entendeu? Porque você pode trabalhar em... porque às vezes você pode estar contando uma história, sair do sentido e a autora ficar sabendo ou estar ali assistindo, né? E você se pega não, a autora ali não liga não, do sentimento então, do peixe. Eu entendo que a literatura é uma arte, serve né, para muita Nádia? coisa, né? É como eu recebo aqui em outro programa também, que é o Bahia da Gente, a gente recebe muito artistas plásticos, Menelau, tem Éder Muniz, são vários artistas e que falam a mesma coisa. Às vezes ele pinta uma arte ali e com uma outra, daqui a pouco vem uma criança, olha aquele mural. Para mim isso é um peixe. Aí, olha, mas era outra coisa. É. E de repente abre uma imaginação completamente diferente, né? O que eu digo é assim, esse livro eu que escrevi, certo? Mas no momento que esse livro vai para a sua mão, o livro não é mais meu. Ela vai contar a história do jeito que ela quiser. Sabe? Se eu gostar ou não gostar, são sabe? Eu já releituras, vi, né? Eu já vi releituras assim que eu não gostei releituras. muito, mas eu acho muito legal. A pessoa, ela gostou do meu livro, né? Que não é mais meu, é dela. A história passa a ser do leitor, né? Passa às vezes a ser, poxa, nem eu pensei nisso. Acho que foi Chico Buarque que comentou uma vez que um vestibular, era até vestibular ainda, que caiu a questão dos livros dele. E ele não tinha a menor noção. Ele já comentou, teve Caetano Veloso, que se divertia há pouco tempo. Ele falou que caiu como sempre, né? Todos eles já fizeram severas ou crítica ou ficaram o próprio Jorge Amado, né? As interpretações de Jorge Amado, quando você vai ver a história de fato quem era Tieta, ou testemunhos da própria família. São histórias sobre outras histórias, né? Quem vê com a sua vivência. Suas histórias, sua bagagem, né? Sua vivência. Então, vai passar. Por isso que muitas pessoas leem o mesmo livro, veem o mesmo filme, umas adoram, outras não gostam. E agora, por falar em gostar, eu gostei desse título aí, a história, o Colecionador de Horas. Como é que é? Conta o quê? Esse livro... Ele é atrasadinho, tadinho? Esse livro é o único livro que eu escrevi que eu digo que é assim, pai, mãe, senta aqui que eu vou lhe contar uma história. Porque é a história de um garoto, esse também foi ilustrado pela Glaucia de Barros, que está colecionando horas para dar aos pais de Natal. Porque os pais não têm tempo para eles. Né? O pai vive viajando, a mãe se interessa mais em passar mais tempo no salão de beleza, o pai gosta de tomar cerveja com os amigos. E o menino fica sendo criado, né, por uma babá em casa e procurando economizar as horas dele, ou seja, ele tenta fazer tudo muito lentamente, como se naquele passos lentos ele economizasse horas para dar aos pais. Entendi. Né? Então ele traz essa leitura, né? E a leitura, não tem como a literatura infantil também não servir aos pais, como vocês falaram, né? É de 0 a 120 anos, de fato, né? E o livro, ele só se torna mesmo interessante quando os leitores se divertem. Com certeza. E interagem com o livro, né? Eu queria até falar também desse livro aqui meu, olha, esse daqui,
a Isa Isabela, era minha neta que ainda ia nascer, e eu fiz um poeminha celebrando, tem um pedaço trechinho. Celebrando a chegada dela. Então, no dia do nascimento dela, os visitantes receberam um livro de lembrança. Hoje ela faz assim, hoje não, quando ela começou a falar, ela fez, vó, nesse livro não tem minha foto. Tem todas, né? Fiz, mas só se eu botasse a outra cenografia, né? Eles observam tudo, hoje né? ela já entende, ela tem 11 anos. Mas eu também escrevi um livro sobre animais. Esse aqui, eu acabei nem da abrindo. Gabriela. E a Gabriela é a mais nova, ela tinha 2 anos, ela é muito precoce. Ela pediu que eu, então, fizesse um livro também para ela, que ela não tinha. Né? Se tiver mais neto, se prepare. Né? E a gente começou a discutir sobre o que escrever. Mas ela só falava de animais porque era o mundo dela, né? Sim. Ela tinha 2 anos, era a família e animais de interesse para a criança. Então, aí ela me deu todo o conteúdo, como também foi me colocando. Ela mesma foi me dizendo o que ia ser feito, o que ia estar escrito, a história. E as ilustrações? As ilustrações são de George, de George Luiz e João Taboada. Então, no final, ela descobre que, apesar dela ter querido construir esse zoológico, ela via que os animais não podem ficar presos no zoológico. Que ela queria devolver para a natureza, mas só que ela sozinha não podia fazer isso. Aí ela chamou 3 priminhos e eles foram levando os animais para os habitats dele, né? Mas com esse mundo de escrita para netos, aparecem os netos que não são netos, filhos de minhas filhas, né? Filhos dos amigos. Essa daqui também foi muito interessante. São os agregados, começam, né? Ela disse, vó, eu queria tanto uma história com meu nome. Ela tinha 4 anos. E aí ela foi crescendo, com 8 anos ela fez, vó, eu já estou com 8 anos e você ainda não escreveu uma história. E eu fiquei muito aflita, porque não era filhas, não eram minhas netas, né? Aí, então eu vou fazer o seguinte, vou ficar observando ela frequenta a minha casa, porque eu tenho que ter aquele porto seguro da criança entender que não foi uma história inventada. Foi uma história criada a partir de algum comportamento dela, que ela sabe, ela tem clareza sobre aquilo. Então, eu comecei a observá-la, que a proporção que ela entrava lá em casa, ela ia direto no meu guarda-roupa, no meu quarto, no meu armário. Chegava lá, vai lá, abria, e eu amo caixa, gente, sou apaixonada por caixa. Quem quiser me dar presente, me dê caixa, vazia. Eu aí, então, ela aí entrava no meu armário e abria as caixas e ficava espantada. Uau! Sozinha. Com as caixas. Com as caixas. Ela foi vendo as coisas dentro das caixas. Aí eu, vou escrever uma história sobre as caixas. Então, esse livro foi também ilustrado por Karine Martins Costa, é uma ilustradora mineira. Esse livro ficou muito lindo. Eu fiz 200 exemplares e esgotou na Bienal, aqui da Bahia, em 2024. Já está na 2ª reimpressão. O livro, assim, ficou muito emocionante, porque ela ficou surpresa. Eu só mostrei para ela depois que o livro estava já na prova. A família já sabia toda também, que tem toda uma... A criança deve se envolver ainda mais. É isso que eu quero dizer, assim, que naturalmente esta criança, ela tem uma memória leitora bem fundamentada agora, porque ela tem o livro para dizer que é dela, a história para dizer que é dela, né? E ela contamina outras crianças com este exemplo. Não que todas as crianças, se a gente pudesse, né, Carla, poderia fazer esse livro, mas eu sou constantemente solicitada, né? Ai, vó, não dá para você... Agora, você falou de solicitada, Bienal, a gente está falando de editoras. Eu acho importante, a gente já vai terminar, né? Rapidinho o programa. Assim como vocês falam, né, a imaginação, botar no papel, há alguma dificuldade para a edição do livro, para a ilustração do livro? Encontra também isso aqui no estado da Bahia? Sim. Carla, consegue? Rapidinho. Isso é que todo mundo me pergunta, que eu começo, que você já está com 9 livros publicados. Eu fiz, gente, eu ainda não sei qual é o melhor caminho. Eu já tentei independente, eu já tentei com editora, pagando 0, editora fazendo tudo, aí eu recebo 10% do valor de capa.
Eu já tentei com a editora pagando uma parte. E hoje, né, hoje mesmo, né, esse ano eu abri uma editora. Foi? Para os meus próprios livros, que é Ao Pé do Ouvido, porque comigo as histórias são contadas ao pé do ouvido. Não me pergunte como nem porquê, só sei que é assim, como diria o personagem. Sim, né? então ótimo. Você consegue, pelo menos você vai com a sua própria editora, então mas vai ser só para você. Outras vezes, assim, se Nádia chegar lá, também consegue. Não, é assim, eu por enquanto eu estou só com os meus livros, Sim. mas estou fazendo também coletâneas. Essa é a primeira que acabou de sair, está fresquinha, a gente ainda vai fazer o lançamento, que é Quem Conta um Conto Aumenta e Ponto. Também acho. Na verdade, esse livro foi escrito por contadores de histórias, e são histórias de tradição oral, que cada narrador ouviu de alguém, né, de uma avó, da mãe, do pai, ou de alguém, e recontou aqui. Né? Então, tem uma história minha, Luciana Ávila também está aqui, que ela faz parte do Cardume, né, que é um coletivo, né, de narradores de histórias aqui da Bahia. E então 10 se juntaram, a ilustração de novo da Gláucia. Que bom que a gente consegue juntar 10 escritores de literatura infantil e infanto-juvenil, né? A gente já está encerrando o programa, mas antes de encerrar, eu queria de vocês duas, onde encontrar os livros? Como é que faz para comprar? Mas eu queria falar de outro livro. Fale do último livro. Então, eu também tenho uma editora. Ai, que maravilha. A minha editora eu criei em 2018. Sim. Já tenho quase 30 títulos publicados. Não são só meus, eu publico os meus, mas publico de todos os baianos. Sim. Tenho vários livros assim de professores universitários. Tenho também de autores de literatura infantil. Mas eu também publico e escrevo poemas. Eu publiquei esse livro, lancei na Bienal, Retalhos Poéticos. Ele assim trata de momentos assim românticos, de amor, de relações sonhadas, relações inventadas, relações reais. O olho dela assim. Então, tá muito fofo esse livro, viu? Tá bonito mesmo. Retalhos, porque eu tenho uma história que minha mãe criou 10 filhos em uma máquina de costura, então eu vivi no meio de retalhos, né? E o nome da minha editora é Tear Editora. A gente vai botar aqui, gente. Tear. Gente, infelizmente, é o horário do programa, a gente tem o programa. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Aonde eles achar os livros? Aonde achar, pode botar, vamos então, falar. Achar os livros, a gente tem alguns livros meus que estão em livrarias da cidade. Ótimo. E pode também ser adquirido pela internet, né? @Nadija, 2Ds, 1IJ. Que é o seu Instagram? É meu Instagram, pode solicitar, eu coloco no correio, sem custo, inclusive. Eu quero mais que meus livros circulem, né? Circulem. E o seu, conta aí. O meu é Carla Escrevendo, é o mais fácil, mas também tem da editora agora, que é Pé do Ouvido Editora e Arte. Na bio tem a minha loja virtual ali, então é só clicar, o Mundo da Magia vai estar e pede lá, Direitinho, que com certeza mesmo elas vão mandar autografado para você. Com certeza. Se botar na loja virtual também, tem também nas livrarias, e entra lá, olha, comprei seu livro na loja, quero autógrafo, vamos marcar, vamos lá. Aí no Estúdio Palma também, né? Pronto. Gente, a gente tem que terminar o programa. Queria agradecer novamente a presença de vocês duas. Um beijo, Chico, um beijo. E a gente está encerrando aqui mais um Ponto a Ponto Mulher. Um grande prazer estar com vocês sempre. E a gente falando aqui com essas duas escritoras maravilhosas, baianas. E é isso, incentive o seu filho, sua criança a ler. E no próximo programa a gente vai ter muita coisa especial para você. Tchau, tchau.